Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Bertão. Eu sou vice-presidente da ONG Ação Jovem do Mercado Financeiro e de Capitais. Obrigada pela presença de vocês aí na nossa live sobre conflitos de interesses, né, que são muitos, realmente no plural aí. É um assunto bem relevante, que está bem quente aí com a disputa aí midiática e de marketing entre o Banco Itaú e a plataforma XP, mas que é uma discussão que vem de muito tempo antes disso, ganhou aí a luz com esse fato, mas é uma questão super relevante para se falar no mercado financeiro e que já tem há muito tempo. Então, para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas muito preparadas para comentar esse tema. Vamos falar com a Diana Benfatti, que ela é profissional CFP, é consultora de valores imobiliários pela CVM, membro do Conselho de Ética da Planejar e CEO da Atmo Family Office. E também a gente está com a Patrícia Palomo, que também é profissional CFP, administradora de carteiras autorizada pela CVM, diretora de investimentos e sócia, né, da Sonata Investimentos, que é uma gestora de patrimônio, e voluntária também do Ação Jovem, está com a gente aí já faz um tempo e hoje está no conselho do AJ. E acho que para começar aí, Paty, acho que você poderia começar falando um pouco sobre o que é, né, conflito de interesse de fato, e que isso não se limita a finanças, né? Não. Boa noite, Nai. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. O conflito de interesses, ele é muito corriqueiro, né, no nosso dia a dia. Mas ele tem uma mística, né, uma aura por trás de uma conotação muito negativa, né? Sempre que alguém cita, né, conflito de interesse, parece que você já está acusando alguém de estar agindo de uma forma errada, né? Ou de não estar sendo muito honesto. E não é nada disso, tá? O conflito de interesse, ele é tão natural, ele é tão comum no nosso dia a dia, porque ele, na verdade, ele explicita uma situação na qual a vontade de duas pessoas, ou que, né, o objetivo de dois lados diferentes, são incompatíveis ao mesmo tempo. Isso acontece praticamente o tempo todo, em todas as esferas do nosso dia a dia, né? Então, aí, por exemplo, você vê uma situação onde tem um casal que claramente cada um torce para um time. Então, imagina uma final de campeonato carioca, onde a moça quer que o Flamengo ganhe, o rapaz quer que o Fluminense ganhe, e esses objetivos, eles são incompatíveis, né? Só um vai ser campeão, né? Então, o interesse de um conflita com o interesse de outro, e isso acontece o tempo todo. A gente tem também, se puder passar para o próximo, uma outra situação muito comum é essa briga aí pelo controle da TV, né? Então, às vezes, um programa passa ao mesmo tempo que um quer assistir, o outro quer assistir o outro, e você tem interesses e objetivos conflitantes, natural, né? E isso é o tempo todo, né? Essa é um dos meus preferidos, né? Então, você vê, quem tem filhos e quem tem irmão, né, irmãos, vive muito isso. Como é que divide, né? Como é que reparte aí a comida, um sanduíche, né, uma barra de chocolate. Então, é natural que nessas situações, quem, nesse caso específico, alguém tem alguma vantagem, né? E a gente vê que tem um menino que é mais velho, então ele acaba tendo a vantagem de ser mais velho e provavelmente ele com mais força ou mais rapidez, mais sabedoria, ele vai conseguir tirar a vantagem e talvez ficar com a parte maior do sanduíche. Eu não sei se, Nayara, você tem irmãos? Tenho duas irmãs mais novas. Ah, então você é a mais velha. Você... Olha, eu não posso negar, mas eu sempre levei vantagem de alguma forma aí, no forceps, muitas vezes. Não, exatamente, é isso. Existe uma situação onde os objetivos, né, não conseguem coexistir. E aí, quando a gente faz uma mecanização, como é que funciona o conflito de interesse, né? Se puder passar para o próximo slide, a gente entende, então, só retomando, né? O conflito de interesse ele tem uma conotação negativa,
Ele acontece em relações interpessoais e profissionais, então ele é muito corriqueiro, ele é inerente da nossa vida, quer a gente queira ou não, acontece. Agora, não é porque a gente não fala sobre conflitos que eles deixam de existir ou que eles não existam, né? Eles existem, então o que a gente precisa falar é olhar com cuidado, né? Mas sem esse preconceito, sem essa conotação negativa, entendendo que isso acontece o tempo todo em várias esferas do nosso dia a dia. E aí, quando a gente tenta entender como é que o mecanismo do conflito se dá, fica mais fácil para a gente tentar encontrar formas para mitigar esses conflitos, tá? Então, um conflito, em geral, nasce de uma assimetria, tá? Pode ser uma assimetria de informação, pode ser uma assimetria de idade, no caso você sendo mais velho do que as suas irmãs, você tinha um poder ali, né? Porque você tinha talvez uma vantagem ali. Essa assimetria, em geral, ela pode trazer um comportamento viesado. No caso do sanduíche, você tentar, né, querer um pedaço maior para você. E aí o resultado adverso é você não conseguir dividir o sanduíche em 3 partes iguais, 2 partes iguais, no exemplo, né? Então, a simetria de informação pode levar ao comportamento viesado, que pode levar a um resultado adverso. Repara que a gente usa com muito cuidado a questão pode levar. O fato de existir uma assimetria de informação, ele não necessariamente implica um comportamento viesado. Você poderia ser uma irmã mais velha, consciente, e falar assim, não, vou repartir igualzinho para as minhas irmãs. Poderia. Sim. Então, o resultado seria o resultado desejado, e não o resultado adverso. Agora, a gente precisa entender esse mecanismo para identificar onde está a assimetria de informação, porque se a gente conseguir corrigir essa assimetria, a gente tenta mitigar o resultado adverso. E isso acontece bastante no mercado financeiro, né? O mercado financeiro, grande parte da assimetria de informação e aí dos potenciais conflitos de interesses estão na forma de remuneração, né, dos produtos que são ofertados aí no mercado. Sim. Acho que a Diana talvez consiga explorar um pouco. Não, eu já ia, inclusive, pedir aí para ela contar um pouco da experiência dela no mercado financeiro e como você tem lidado com essa questão do conflito de interesse aí na sua carreira e nessas diversas funções que você exerce. Perfeito, vamos lá. Bom, a Nayara pediu para eu contar um pouquinho como eu lidei historicamente com a questão do conflito de interesses quando eu fundei a minha empresa em 2015, né? Então, quando eu fui fundar a Atimo, eu tive que escolher um modelo de atuação. Eu tinha feito o CFP, e o CFP, ele te dá ali todo o background de planejamento financeiro pessoal, né? Mas para você poder trabalhar de alguma forma com a recomendação de investimentos, é necessário que o profissional se encaixe em alguma das funções que a CVM coloca, né? Como funções reguladas, né, no mercado, que esse profissional se encaixe. Então, assim, não é possível você atuar com investimentos sem atuar dentro desta regulação, né? Então, um planejador financeiro, para poder falar de investimentos, ele precisa ser ou um agente autônomo de investimentos, ou um consultor de valores mobiliários, ou um gestor de carteira, ou um analista, que aí é uma coisa mais genérica, a pessoa que faz relatórios e que não atua de forma personalizada com cada cliente, né? Então, assim, eu tive que pesquisar um pouco e entender quais eram as opções, e no final eu percebi que para atuar como agente autônomo de investimento era necessário fazer uma atuação de venda de produtos em que haveria ali um comissionamento por produto, né, intrínseco a essa atuação, né? E o agente autônomo ele não pode cobrar diretamente do cliente, do mesmo jeito, por exemplo, que uma pessoa que trabalha em uma instituição financeira trabalha para essa instituição financeira e também não cobra diretamente do cliente para fazer algum tipo ali de demonstração de produtos que se encaixem no perfil do cliente, né? E aí eu percebi que existia a possibilidade de ser consultor de valores mobiliários ou gestor de carteira,
que é o caso da Patrícia, né, que é gestora de carteira, e eu escolhi atuar como consultora, né, que é quem faz a recomendação de produtos, de composição de carteira, inclusive de profissionais para você poder, distribuidores para você poder implementar essa carteira de forma personalizada para o cliente, né, e trabalhando exclusivamente para o cliente, sendo remunerada por ele. Né? Então, assim, existem algumas formas de você trabalhar que geram mais conflitos de interesses ou menos conflitos de interesses. E acho importante pontuar aqui também que, dependendo da certificação que o profissional tem, ele pode ter a obrigação de dar algum tipo de disclosure desse conflito de interesses, ou seja, de explicar para o cliente se ele tem algum tipo de conflito ou não. Né? No entanto, o fato de você explicar isso para o cliente não elimina o conflito de interesses. Né? Então, você está fazendo ali o seu papel de avisá-lo que existe esse conflito, e a gente pode ter outros conflitos de interesses também que talvez não estejam tão relacionados à questão dos investimentos e que sejam intrínsecos ali a atuação do profissional dependendo da forma como ele atua, né? Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, um planejador financeiro que seja consultor de valores imobiliários, né? Ele recebe do cliente para fazer a recomendação de investimentos. Mas, dependendo do modelo de negócio dele, ele pode, por exemplo, ser também um corretor de seguros, e aí ele vai ter um chapéuzinho separado para isso e receber comissão. Né? Então, isso é possível, né? E é uma escolha do profissional, uma escolha da empresa atuar de forma menos conflitada ou mais conflitada. No meu caso, no caso da Atimo, eu escolhi o jeito mais xiita de trabalhar, né? Ou seja, do jeito mais puro, né? A gente escolheu o modelo fee-only, né? Então, o modelo fee-only é um modelo em que você recebe exclusivamente do cliente para fazer qualquer coisa. Então, qualquer tipo de trabalho que a gente faça com o cliente, a gente vai fazer recebendo dele. Mas isso não significa que este seja o único modelo. Existem outros modelos e o importante no final, né, Patrícia, é ter transparência, né? Você explicar para o cliente a forma como você atua, né? Que ele entenda claramente como você é remunerado e para que ele possa escolher o melhor caminho que se encaixe melhor para ele ter esse advisor aí com relação às suas finanças pessoais. É perfeito. Assim, se eu puder complementar, né, o que a Diana está falando, claro. Simplificando, a gente pode dividir as formas de remuneração em dois grandes grupos. Tá? O que ela citou do consultor e do gestor é o modelo fiduciário, né? É onde o cliente remunera a atuação. E existe também um modelo transacional, que é onde as comissões estão embutidas dentro dos produtos. Tá? Então, são dois aspectos do mercado que sempre existiram, né? E que tomou, como você comentou, um pouco mais de evidência aí recentemente, né? E que eu acho que as pessoas talvez não entendam ou não compreendam exatamente como se dá a remuneração no modelo transacional. No modelo fiduciário é relativamente simples. O cliente tem um preço lá, ele paga ou um fixo ou um percentual de remuneração em cima do tamanho do patrimônio, né? Enfim, é relativamente mais simples de entender. Agora, o transacional, o custo, essa remuneração dos distribuidores, principalmente, estão embutidas, né, no produto. E acho que seria bacana se a gente pudesse entrar um pouco nesse detalhe para explicar para quem não conhece, quem não é do dia a dia do mercado, como que se dá essa remuneração, né? E essa remuneração do modelo transacional, ela depende do tipo de produto que a gente está falando, né? Esse exemplo que a Nayara ela colocou agora é sobre a remuneração de um fundo de investimento. Você quer explicar, Diana? Você toca? Posso explicar, vamos lá. Então, assim, o fundo de investimento, ele vai cobrar uma taxa de administração, né?
que está embutida dentro do próprio fundo, ou seja, é descontado da carteira do fundo. E essa taxa de administração, ela é a mesma para todos os investidores, né? E dentro dela existe a remuneração do gestor, do administrador e também do distribuidor, né? Quem é o distribuidor? O distribuidor, geralmente, é o banco ou a corretora e distribuidora de valores imobiliários, né, a DTVM, que disponibiliza o produto para o cliente comprar, né? Então, é como se fosse a loja, né, de varejo do fundo de investimento, né? E, então, assim, para que o distribuidor seja remunerado, considerando que a taxa de administração é cobrada pelo fundo, né, existe um percentual dessa taxa de administração que é repassado ao distribuidor, que é o que a gente chama de rebate, né? E o rebate é uma negociação desse distribuidor com a gestora. Então, ele pode ser diferente para diferentes distribuidores, dependendo do poder de negociação desse distribuidor, né? E ele pode ser também dividido entre o distribuidor e o profissional que atua na linha de frente com o cliente, que pode ser, por exemplo, um agente autônomo de investimentos, que é um profissional independente que não é funcionário do banco e da corretora, né? Então, o que acontece é que existe aí todo um caminho, né, para que a distribuição seja remunerada, e essa remuneração ela é diferente dependendo de cada tipo de produto que o cliente compra. E aí que mora a questão que a Patrícia estava falando, né, do conflito. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode ter vários fundos que cobrem 2% de taxa de administração do cliente, né? E um deles é o melhor para o cliente naquele momento, em determinada situação. No entanto, pode ser que o rebate que o distribuidor receba por outro fundo seja maior. E aqui a gente tem o conflito de interesses, porque o que é melhor para o cliente não é necessariamente o melhor para o distribuidor, apesar de que o preço, né, dos dois fundos aqui é o mesmo, né, para o cliente. Então, assim, não necessariamente o mesmo preço significa que existe a mesma adequação, né? Então, assim, a gente tem essa remuneração embutida que, infelizmente, hoje em dia ainda não existe uma forma do cliente acessar e entender quanto ele está pagando por aquela assessoria, né, por aquela distribuição. Mas a gente também já tem formas de fugir um pouco desse tipo de assessoria mais conflitada, caso seja esse o desejo do cliente, porque existem as plataformas que oferecem cashback para o cliente, né? Então, o que acontece? O distribuidor, quando não tem um comercial para remunerar, seja um comercial interno da instituição ou um agente autônomo de investimentos, ele tem ali um percentual, né, que seria repassado a esse profissional, que ele pode disponibilizar para o próprio cliente, né? Então, esteja esse cliente comprando o produto sozinho, né? Ou, por exemplo, contratando uma consultoria ou uma gestora, uma carteira administrada, né? Então, a gente consegue ter aí uma diluição de custo para esse cliente, se ele contratar um produto com menos um serviço com menos conflitos de interesses, se esse for o desejo dele. Então, o mercado já está dando aí o seu jeito de acomodar formas de trabalho que tem aí um jeito menos conflitado, né, de se relacionar com o cliente, o que é muito bom, né? A gente cada vez tem mais alternativas de modelos de atuação, e isso é muito favorável para os clientes, né? Porque eles têm mais opções e podem escolher a melhor para eles. Sim, e até queria aproveitar esse gancho, porque até o que a gente consegue ver aqui nesse slide, nesses dois slides, né? É que não é um valor insignificante, né? Quando a gente fala de
por exemplo, aí 20% de rebate num fundo de investimento, em que o investidor investiu R$10.000, R$40 é pouco por ano, né? Todos os anos essa taxa é cobrada, que é uma taxa, a taxa de administração é uma taxa também para manutenção, né, do fundo, para pagar a equipe, para pagar softwares, para pagar algoritmos quando, né, o fundo é mais ativo, mais uma parte aí, obviamente, vai para a distribuição. Quando a gente aumenta o investimento, R$50.000 já é mais, né? Já vai aumentando. Então, tem uma grande parte desse dinheiro aí que está indo para a distribuição, em que o investidor já tem outras formas de receber isso. Paty, acho que isso te dá um gancho aí também para falar um pouco sobre como que funciona essa decisão de escolha, né, de produtos para, enfim, para sugestão aí, né, para investidores, para os clientes finais. A sugestão ela precisa ser muito focada nas necessidades do cliente, né? Então, o que a gente viu que a Diana explicou é que existe, então, dentro do formato hoje de remuneração, né, dos distribuidores no modelo transacional, você tem a assimetria da informação, ali está onde? Na remuneração, né, nesse percentual de rebate. O cliente não sabe o quanto quem está oferecendo para ele o determinado produto está recebendo por essa recomendação. Se ele não sabe quanto que está sendo pago por essa recomendação, ele dificilmente tem como avaliar se aquela recomendação tá redonda para ele, né? Tá focada na necessidade dele ou eventualmente na necessidade de uma outra pessoa, né? Enfim, de maximizar o lucro ali de alguém. Então, quando a gente tenta trazer aqui nessa parte um pouco mais de transparência, né? Quando a gente fala isso, é para reduzir essa assimetria de informação. Se a gente tem um pouco menos de assimetria de informação, a tomada de decisão do investidor, de aceitar ou não a recomendação, fica mais confortável. Porque daí, olha só, ele vê lá que tem outros fundos, eventualmente, que pagam mais, como a Diana explicou, né, que tem a mesma taxa de administração, mas que pagam mais rebate, e mesmo assim não está sendo oferecido para ele, né? Então, ele fica mais confortável, fala assim, poxa, então, essa composição que está sendo me oferecida parece que realmente é a melhor para mim, dentre aí os produtos que tem na plataforma, enfim, como opção. Né? Então, a gente já vê que dentro desse processo de escolha existem elos que estão um pouco frágeis no sentido do conflito. Né? Pode existir. Não quer dizer que todos os agentes se comportem dessa forma, não. Né? Mas a falta de transparência traz essa dúvida, né? Essa sensação de realmente, será que esse portfólio é o melhor para mim? E então, todos os veículos e produtos de investimento que trabalham dessa forma, com taxa de administração, seja fundo de renda fixa, multimercado, fundo de ações, FDICs, de crédito, todos que tenham taxa de administração, o mecanismo de remuneração é a partir do rebate, tá? Acho que daí para as pessoas entenderem, assim, e da onde que está saindo a remuneração de quem está atendendo eles. Eles são remunerados, tá? Não é de graça. Alguns casos acabam trazendo esse conceito você não paga nada pelo atendimento. Na verdade, paga, está embutido na taxa de administração desses produtos. Até pouco tempo atrás era muito difícil de você fugir desse custo, né? Hoje em dia, com as plataformas que revertem para o investidor essa remuneração, né, que não tem o intermediário, você já consegue recuperar um pouco desse custo e que aumenta a tua remuneração no final. E aí, quando a gente olha, andando um pouquinho nos produtos, né, de investimento, um produto, por exemplo, de renda fixa, um CDB, uma LCI, uma LCA, que são isentos, né, aí, tirando o CDB, mas esses que são isentos, que são muito demandados por pessoas físicas nas plataformas, porque não tem imposto de renda, como é que se dá a remuneração nesse caso? Né? Ela é um pouquinho mais, até mais rebuscadinha do que a taxa de administração, que uma partezinha vai para
para o distribuidor, né? No caso das emissões bancárias, né? A Nayara está mostrando um exemplo que é como o banco oferece o produto para a plataforma, né? Então o banco vai lá e fala assim, olha, a plataforma, eu tenho, o gerente, enfim, eu tenho aqui esse produto, tá? Que no caso é uma LCI, vamos olhar ali o prazo de 3 anos, que são 1.080 dias. Olha só como que vem a taxa do distribuidor e a taxa do cliente. A taxa do distribuidor maior que a taxa do cliente. Então, é um produto que o banco emite para o distribuidor e paga, remunera por esse dinheiro que você deixar com o banco. No caso aí, porcentagem de CDI, 98% do CDI. E aí o próprio banco já fala para a plataforma, para o distribuidor, olha, estou te sugerindo você passar aqui a taxa de 94% para o seu cliente. Essa diferença de remuneração de 98 para 94 é a comissão do distribuidor. Tá? E algumas plataformas, inclusive, elas dão a opção no distribuidor, né, quem faz esse contato com o cliente, de escolher um range, né, aí algumas opções de remuneração dentro dessa banda, né, do 94 para o 98 nesse exemplo. Então, você vê, no caso, né, essa mesma LCI desse mesmo banco, para o prazo de 3 anos, ela pode ser emitida, né, no 94% de CDI, e isso vai trazer uma remuneração X para quem está vendendo, quem está distribuindo esse papel, ou ela pode pagar uma remuneração um pouco mais alta, de 96%, né, então é no meio daquela banda que foi proposta, com uma receita um pouco menor. Essa opção está na mão do distribuidor. O distribuidor que vai definir mais ou menos quanto que ele está recebendo, né, assim, para fazer aquela distribuição, aquela venda. Agora, o que a gente pode perceber é que quanto maior a comissão, menor a rentabilidade final para o cliente. Então, de novo, não é de graça. Né? Você está abrindo mão de uma receita futura, de uma renda que você poderia ter maior lá na frente. Né? Você abre mão hoje, mas você não sabe disso, porque você não sabe quais são essas opções. Para você, cliente final, o que aparece é a taxa cliente, ou 94 ou 96, de acordo com o que o distribuidor, quem está te atendendo, definiu. Né? E isso também acontece em outras ofertas, né? Não só a gente falou ali de um produto de renda fixa bancária, mas, por exemplo, nas ofertas públicas, que são aquelas ofertas que trazem, por exemplo, as debêntures incentivadas, que também é um produto que ficou bastante popular aí com varejo, com as pessoas físicas por conta da isenção. Se a gente olhar dentro dos documentos, né, da oferta, você vai ver lá os custos que estão relacionados a essa oferta. E aí tem um exemplo de uma oferta onde, se você olhar o total de comissões e despesas, que é o finalzinho da linha lá, de 5,70, quer dizer que, por exemplo, cada R$100 que se captou com essa oferta, R$5,70 aproximadamente foram para cobrir custos. Tá? E aí você tem custo de CVM, Ambima, tem um monte de custos. Mas olha só, desses 5,73, 4,62 foi para a comissão da originação, da coordenação, da colocação, né? Então, dessa ponta da distribuição. E assim, você acompanhando essas ofertas, com o tempo você vai acompanhando, e alguns agentes de mercado, você vê que as comemorações, né? Quando o pessoal entende que uma oferta foi muito bem colocada, de sucesso, é quando as casas vendem bastante esse ativo, né? Então, elas comemoram o volume vendido. Elas não estão comemorando assim, poxa, eu coloquei para os clientes que eu achava que realmente precisavam. Não necessariamente, né? Pode ser que eles comemorem o volume, porque realmente é uma remuneração bastante importante, né? Essa informação é uma informação que está nos documentos, mas o investidor final, em geral, não olha, né? Não esmiuça isso, né? Mas ele poderia ter esse acesso. Ou Sim. Quem está oferecendo o produto poderia dar essa informação, né? Então, a gente consegue ver, de novo, dentro do processo da tomada de decisão, alguns vieses
de comportamento. E aí, se a gente voltar lá dentro do mecanismo do conflito, lembra que a gente tinha colocado assim, começa com uma assimetria, vem com um comportamento viesado que pode gerar um resultado adverso, tá? Como é que a gente tenta minimizar esse fluxo, né, de ocorrência? Primeira coisa, a assimetria de informação, a gente já tinha falado, a transparência, né? Então, dar ciência, dar conhecimento para o investidor final, quanto que ele está pagando por aquele produto, tá? Então, parar com o discurso do é de graça e assim, olha, sou remunerado dessa forma, por esse montante. E aí, a gente sempre traz aqui que o processo de decisão, ele pode ser desenhado para que esses resultados adversos sejam mitigados, sejam, assim, de uma forma mais enfática, para a gente não ter os resultados adversos. E aí, mudanças simples no processo de decisão podem ter resultados excelentes. Se a gente Fiquei curiosa, Paty, como? Dá alguns exemplos aí práticos de como que a gente muda esses processos de decisão, porque a questão da transparência só tem duas soluções, ou você recebe ou você pede, né? Ou obriga a pessoa a te dar também. Mas e a questão dos processos, de quem depende isso? Deixa eu só colocar um ponto antes da Patrícia explicar essa parte mais teórica, né? Falar um pouco da parte prática com relação a justamente a esse tema da transparência na precificação, né? Naquele slide anterior, quando a gente mostrou ali a diferença de preço entre o que o cliente recebe, o investidor recebe no investimento, e o que o distribuidor recebe do emissor, aquela diferença se chama spread, né? Então, esse é o termo que é usado no mercado. E o spread para produtos que a gente chama de prateleira, que são, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, ou até mesmo, às vezes, debêntures que ficam disponíveis na plataforma com um preço fixo, né? Ele está ali disponível a um determinado preço, mas pode haver também alguma negociação dependendo de quem é o cliente e quem está atendendo esse cliente, né? Então, por exemplo, existem taxas diferentes para clientes private, né? E existem taxas também diferenciadas que a própria distribuidora dá para clientes de consultorias e gestoras que não tem ali um agente autônomo ou um comercial interno da DTVM ou do banco o atendendo, né? Mas tem outro ponto também. Nas operações de mercado de capitais, em que é necessário uma negociação de preço de produtos que não estão disponíveis na prateleira para o cliente comprar, né? A gente tem a negociação tanto na entrada, né, que é justamente o preço final para o cliente com o spread embutido, como na saída, ou seja, na venda antecipada daquele investimento. Então, assim, o investidor tem que ter muito cuidado com isso, porque o distribuidor ele tem a prerrogativa de ajustar o spread tanto na ida como na volta, né? Então, assim, o conflito de interesses, neste caso, ele pode ser mais danoso ao cliente do que quando ele compra algum produto que já tem ali uma remuneração fixa, por exemplo, no caso de fundos de investimento, que ele comprou e o distribuidor vai receber aquele rebate que ficou combinado. Então, assim, é só para esclarecer um pouco mais a questão da mecânica de precificação, e essa precificação pode variar muito de cliente a cliente, né? Dependendo do grau de preparo desse cliente para negociar, né? E de quem o está ajudando ali naquela negociação também. Desculpa, Patrícia, só quis complementar antes que você mudasse de assunto. Não, ótimo, ótimo. E assim, tem muita história, né, Diana? Muitos anos de mercado a gente viu muita coisa, né? Sim. E só para contar uma historinha assim, que além dessa questão, né, do tipo de cliente, do tipo de produto, a gente precisa entender também que assim, um produto que tem um prazo mais longo, que a gente fala um duration maior, ele remunera mais. Exato. Né? Porque ele tem mais tempo aí, né? Um produto mais estruturado, mais difícil de explicar, né? Mais difícil de ser precificado também, como, por exemplo, um COI, né? Ou outras operações
estruturadas, fundos mais ativos, que têm a taxa de administração mais alta. Então, dependendo do grau de estruturação, a comissão pode ser muito alta, mas o investidor não tem condição de precificar e entender o que está sendo cobrado ali. Né? E até como uma historinha, assim, um exemplo que eu vivi, uma vez a gente recebeu uma carteira de um cliente que tinha uma NTNB. Uma NTNB é um título que o governo emite que remunera a inflação mais um determinado juros ao longo do ano, né? Por vários anos. E era uma NTNB que tinha um prazo super longo, né? Ela vencia lá em 2045. Imagina, assim, tinha aí pelo menos mais de 25 anos que isso já aconteceu há algum tempo. E aí eu recebi a carteira e tal, falei assim, poxa, eu estranhei um pouco a taxa que estava o ativo, né? E aí eu procurei na data da negociação, aquele ativo, quais tinham sido os preços negociados, né? Daquele papel, para entender como que foi a negociação desse ativo. E, gente, assim, foi cobrado muito caro por esse ativo. Ele pagou muito caro por esse ativo. Assim, se você enxergar ali na Ambima, tem taxas, né? Tem ali um túnel de preços, né? Que você vê uma oscilação dos preços. O preço dele, assim, era praticamente o preço máximo ali do dia, né? Ele realmente pagou. E aí, quando eu fui tentar calcular a taxa, né? Em relação ao preço médio do dia, estava dando ali um spread, né, isso que a Diana explicou, próximo de 5% em cima do valor colocado. 5% assim, é o que a gente paga de comissão para alguém vender a sua casa, o seu apartamento, né, mais ou menos, né, um pouco mais. Mas 5% para se oferecer um título público, que é apesar do duration, né, desse prazo longo, é relativamente um risco mais óbvio, né, mais conhecido no mercado, me parece um pouco demais, mas enfim, a gente não tinha relacionamento com esse cliente na época, e fazendo as contas ali de trás para frente, foi mais ou menos isso que a gente observou. Então tem que tomar cuidado com o tipo de produto, com o prazo, né, enfim, e sempre perguntar, não pode ficar na dúvida, né, para entender como é que isso funciona. E aí, voltando na questão lá do mecanismo, né, que você tinha me perguntado, né, como que a gente faz para tentar mitigar, eu acho que um exemplo bacana é a questão dos irmãos dividindo o sanduíche. Você comentou que você era mais velha e que, pelo visto, assim, vocês não tinham nenhum processo ali de tomada de decisão. Você usava a sua Nenhum força processo ali. justo, né? O processo até a gente tinha, eu decidia e elas acatavam, O mas um processo processo justo a gente não tinha. era a sua decisão. Mas se a gente pensasse, e isso uma vez me falaram e achei excelente, assim, depois isso virou uma regra também para a gente em casa, a gente pode pensar numa forma melhor de tomada de decisão, de processo de tomada de decisão, que traga um resultado mais próximo do nosso esperado. Então, por exemplo, no caso da divisão do sanduíche, você pode dar o poder da divisão para um dos irmãos, pode ser o mais velho, por exemplo, mas você fala para ele, olha, você divide o sanduíche, mas você vai ser o último a escolher. Então, se você parte o sanduíche, o seu irmão tem a prioridade e ele vai escolher antes de você. Quando você desenha esse processo de tomar de decisão, o que você acha que acontece? O irmão mais velho vai partir um pedaço maior, deixar um outro menor? Não, ele vai tentar ali dividir até a migalha, né? Ele não vai sobrar um gergelim para o lado, né? Porque ele não quer ser prejudicado. Ele quer ter ali, ser o último a escolher, então ele vai querer ter a parte igual. Então entende, assim, quando a gente troca, ou quando a gente desenha um processo de tomada de decisão, pensando no resultado adverso que a gente quer evitar, a gente consegue minimizar muito o potencial do conflito de interesse. A gente não tira o conflito de interesse, porque ele continua existindo, mas a gente mitiga os efeitos adversos que a gente não gostaria que acontecesse. No caso aí de 3, eu também aqui em casa, né, somos 3 irmãos,
você pode falar, o primeiro, que é quem vai partir, ou quem vai partir o sanduíche, é o último a escolher. Você pode ter certeza que se seus pais fizessem isso com você, ó, Nayara, você parte o sanduíche, mas suas duas irmãs escolhem antes os pedaços, muito provavelmente você vai tentar partir 3 pedaços milimetricamente iguais para você não sair prejudicada no final, né? Então, assim, é um exemplo simples, é um exemplo corriqueiro, mas que traz, assim, a ideia dessa questão de transparência nas assimetrias, processo na tomada de decisão, minimiza efeito adverso. E aí, por exemplo, no caso da renda fixa, se existe essa possibilidade, né, esse range de resultados, né, de combinações entre remuneração final do cliente e remuneração de quem está oferecendo isso para ele, e se a tomada de decisão fosse do cliente? Se o cliente pudesse escolher qual remuneração ele quer ter no ativo dele, né, no investimento dele, sabendo que aquilo uma parte daquilo vai ser remunerado à pessoa que está atendendo ele. Né? Acho que se você troca, então, da ciência, né, mostra, olha, são essas as taxas, são essas as possibilidades, são essas as remunerações, qual que você prefere? Né? Eu acho que se você dá essa possibilidade de escolha para o cliente final, muito da atuação do cliente vai estar relacionado aí com a satisfação que ele tem com o atendimento dele. Ele vai ver que ele está alinhado com o que o intermediário está fazendo para ele, e muito provavelmente existe uma correlação alta aí com o NPS, que é uma forma de medir aí a satisfação, né? O quanto que o cliente aprecia o atendimento. E repara, é uma mudança simples no processo da tomada de decisão que vai alinhar e vai diminuir muito os efeitos adversos que poderiam acontecer dessa assimetria, desse conflito. Né? Fica uma sugestão aí para as plataformas, que tiverem interesse, né? Patrícia, e tem outra forma também que poderia vir do próprio distribuidor, né? Então, assim, na verdade, não existe nada na lei que imponha que a remuneração de um agente autônomo de investimentos, por exemplo, seja diferente por cada tipo de produto, né? Então, assim, se o distribuidor quisesse remunerar os seus agentes autônomos por um percentual da carteira, não há nada que impeça isso, né? A questão é que a decisão dos distribuidores não é essa, né? Eles decidem remunerar por tipo de produto, provavelmente aí induzindo o profissional a um comportamento cujo incentivo está mais relacionado ao lucro do distribuidor do que aos interesses do cliente, né? Então é uma questão também estratégica, né? E a gente vê aí que existem novos distribuidores no mercado que já estão surgindo com uma cabeça diferente, né? Então, de devolver 100% dos rebates para os clientes e cobrar um percentual, né? De ter uma proposta em que o cliente faz um alto atendimento ali, então não tem nenhum profissional de vendas por trás. A gente já vê diversos modelos diferentes de pura distribuição, além, obviamente, da possibilidade dos investidores contratarem consultores e gestores, que aí são profissionais que trabalham para o cliente, né? Então, quem contrata é o próprio cliente. Então, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento do mercado, né? Pensar em novas formas de atuar que tenham uma visão mais de longo prazo, né? Que talvez façam com que o distribuidor abra a mão do lucro no curto prazo, mas que deixe o cliente dele feliz, satisfeito e crie um engajamento aí e um tipo de relação mais longeva, né, que está mais relacionado justamente a esses serviços em que o cliente contrata por conta própria. Mas, infelizmente, não existe consultor e gestor para todo mundo. A gente precisa ter um mercado de distribuição mais alinhado, né, para que a população em geral consiga investir de forma satisfatória e adequada às suas necessidades. E até complementando, eu acho que tem uma demanda da sociedade por mais transparência em tudo, né? A gente vê isso em várias esferas. Acho que essa discussão no mercado vem amadurecendo.
E, inclusive, a SUSEP, né, em relação ali aos seguros e às previdências, já tornou obrigatório a divulgação das taxas de corretagem, né? Então, embutidas dentro do seguro. A remuneração é muito parecida, né, com os produtos que a gente comentou aqui, porque elas estão embutidas no custo, né, do seguro. E aí tem estimativas de que o custo do seguro, dessas comissões dentro do custo do total do seguro, seja aí em torno de 20%, né, que é relativamente importante. Então, a obrigatoriedade de dar transparência a isso, acho que começou agora em julho, se eu não me engano, ficou obrigatório agora. E para produtos de previdência também, então um fundo de previdência vai ter que começar a mostrar quais são as taxas de comissão. Tomara que isso se torne, né, um movimento aí para se espalhar para todos os produtos. Se não me engano, algumas plataformas também já estão fazendo isso para fundos, né? E aí, poxa, por que não, então, para os produtos estruturados, para os IPOs, né? Para as ofertas primárias, assim, de ações, né? As debêntures, as emissões de uma maneira geral. Eu acho que essa demanda por transparência está acontecendo e tomara que a gente caminhe para um mercado mais aberto, mais alinhado, né? Com mais clareza. O investidor merece isso. Até queria primeiro abrir também para quem tiver perguntas, estiver assistindo a gente aí, quiser fazer alguma pergunta pelo chat, fiquem à vontade. E queria entender de vocês um pouco, se fala muito, compara-se muito o Brasil com os Estados Unidos, né? O modelo lá, todo mundo tem seu assessor e tal. Queria que vocês contassem um pouco sobre como funciona nos Estados Unidos e qual desses dois modelos de remuneração, né, que a gente comentou aqui, são mais predominante. Diana, não sei se você quer falar. Posso falar? Bom, nos Estados Unidos aconteceu um processo parecido ao que está acontecendo no Brasil, né, de abertura de plataformas. Antigamente, obviamente, os investimentos eram concentrados nas instituições bancárias e cada instituição ofertava os seus próprios produtos, que é o que acontecia até pouco tempo atrás aqui no Brasil. Né? Então, houve um processo de abertura de plataformas em que as distribuidoras começaram a distribuir produtos de todo o mercado e, aos poucos, o mercado foi evoluindo e aumentando ali o percentual de profissionais e empresas que prestam serviços com alinhamento de interesses, que nos Estados Unidos é chamado de RIA, né? Registered Investment Advisor. Então, este profissional, hoje em dia, representa cerca de 80% do mercado de advisory nos Estados Unidos. Então, realmente houve uma mudança muito grande, mas que demorou bastante tempo. Esse processo foi um processo lento, que começou muitos anos atrás. Né? No Brasil, a gente ainda tem um percentual muito baixo de profissionais que atuam sem venda de produtos, né, que atuam remunerados pelo próprio cliente, mas o que a gente prevê, talvez aí com um certo otimismo, né, Patrícia, é que o processo não vai ser tão lento assim quanto foi nos Estados Unidos, né? Hoje em dia a velocidade das coisas é maior, né? Então a gente está num processo evolutivo rápido, inclusive com uma diversidade de modelos aí bastante satisfatória, considerando que a gente iniciou isso há pouco tempo atrás, né? Então, existe aí uma perspectiva bastante positiva, e eu queria comentar um pouquinho também da Europa, né? Porque a gente fala bastante dos Estados Unidos, mas assim, o modelo europeu é um modelo bastante fiduciário, varia um pouco aí entre cada país, mas falando aqui da Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra não existe o modelo de rebate, né? Então, simplesmente assim, ou você é fiduciário ou você não é. Né? Então, não existe essa comissão embutida. Né? Então, é um modelo bem radical. Tem outros países também pontuais que atuam dessa forma enfim, uma certa variação ali dentro do modelo europeu.
Mas, enfim, a gente tem a predominância aí no mundo todo da diversidade de modelos. Então, na maioria dos países, você consegue fazer de formas distintas. E, recentemente, a gente teve um endurecimento da lei nos Estados Unidos relativa à atuação fiduciária de brokers, né? Então, isso saiu também faz pouquíssimo tempo, né? Então, assim, existe hoje em dia uma maior exigência de que os produtos oferecidos pelos brokers, que são justamente os corretores, ou seja, as pessoas que trabalham com distribuição, sejam não só suitable para o cliente, né? Então, a gente fala muito de suitability, né? Então, antigamente, a lei americana exigia que os produtos simplesmente fossem suitable. Então, você determina ali a forma de medir se o produto se encaixa dentro do perfil do cliente e dentro daquele espectro, você pode vender qualquer coisa para o cliente. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Então, essa lei diz que, além de suitable, você tem que atuar nos melhores interesses do cliente, mesmo sendo um broker, né? Então, essa é uma abundância que veio sendo discutida durante muito tempo nos Estados Unidos e que saiu recentemente. Então, assim, a gente tem aí uma certa evolução para uma maior rigidez com relação a um direcionamento para o modelo fiduciário, apesar de a gente saber que é impossível você ter só o modelo fiduciário num país como o Brasil, por exemplo, em que a maior parte da população não consegue ter acesso a um consultor ou um gestor que atua de forma personalizada, né, para ele. Só complementando, assim, inclusive eu acho que é bom a gente ter várias opções. Eu prefiro ter mais opções do que ser mais restrita. Tá? Eu acho que tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, cada um atua de uma forma, né? Tem seus objetivos, suas formas de atuações. O que eu acho que a gente precisa discutir, eu acho e aí parabenizando já a Ação Jovem aqui pelo evento, é justamente tentar trazer para o mercado, sugerir para o mercado mais transparência, mais abertura, mais clareza, para que todos os modelos, né, possam coexistir, né, para que não exista assim, esse modelo aqui não é bacana por conta disso. Poxa, então vamos trabalhar o que precisa melhorar, né? Porque assim, mais pessoas investindo é melhor do que menos. Se a gente restringir muito, talvez você tire aí a possibilidade de pessoas investirem, buscarem a realização dos seus sonhos financeiros. Isso é importante. A gente tem que pensar no cliente final. Então, ter opções, um número maior de opções, eu acho bacana. Mas eu acho que a gente precisa focar no que interessa, que é preservar o cliente, trazer informação para ele, né? Deixar claro que existem conflitos, quais são os conflitos, como a gente mitiga esses conflitos. Não falar, que nem a gente comentou lá no começo, não falar não faz com que os conflitos sumam ou deixem de existir. Né? Então, que a gente possa cada vez mais conversar sobre esse assunto sem ser um tabu, sem parecer que a gente está, né, acusando alguém de estar fazendo coisa errada, não é nada disso. Existe, sempre existiu, provavelmente vai continuar existindo, então a gente precisa, né, trazer essa maturidade para o mercado e vamos tentar minimizar os efeitos adversos que acabam incorrendo, né, dessa questão. E não é só no mercado financeiro, né, Nay? A gente tem conflito em praticamente todos os mercados, né? A gente estuda bastante o tema há algum tempo, né? E aí você vê conflitos em vários aspectos, né? Trazendo alguns exemplos até para as pessoas entenderem como é que isso funciona em outros mercados. Teve uma empresa que vende passagem e hotel, muito famosa aí também, que eu não vou, a gente não está entrando em nomes, então para não, mas que você já deve ter imaginado qual é, que lá na Austrália foi condenada porque perceberam que quando você elencava lá a busca por melhores preços de determinados hotéis, de regiões, o resultado da busca ele vinha com uma ordenação
dos hotéis, né, que pagavam maior comissão para o site, para a empresa. Então, investigaram, provaram que não eram as melhores ofertas, e sim as melhores ofertas para o site, não para o cliente. E ele foi condenado, né, a ressarcir, inclusive, algumas pessoas que fizeram algumas transações lá, mas também, a partir de determinado momento, abrir as comissões. Né? Então, quando você coloca a transparência dentro de uma simetria, você diminui, né? Ou pelo menos você dá poder ali para quem está tomando a decisão olhar e falar assim, poxa, o cara está me mostrando esse aqui porque esse aqui tem uma comissão maior, né? Ali no caso do site. Né? A gente teve aqui recentemente também no Brasil um caso de um jornalista que tinha um espaço ali na mídia, que ao mesmo tempo era assessor ou prestava assessoria de alguma forma de assessoria de imprensa para determinadas marcas, de determinados produtos. E isso acaba chocando, porque algumas pautas que trazia ali, Nayara entende bem, jornalista, imagina, você ter espaço, poder pautar coisas que eventualmente sejam muito positivas, ou que, enfim, pode ser tendencioso, não estou dizendo que era, estou dizendo que pode ser. Então, o mercado vê isso, né, como um conflito, existe um conflito. O médico também que sugere uma marca de remédio ao invés de um genérico, sendo que os dois têm o mesmo efeito, eventualmente porque a marca patrocina alguma ida a algum congresso, alguma coisa assim, enfim, né? Não necessariamente isso acontece, mas pode ser que tenha algum processo desse. Então, são inúmeras situações no nosso dia a dia, corriqueiras, que podem ter algum tipo de conflito, né, acontecendo, e a gente precisa falar sobre eles, trazer, né, à tona, conversar e para tentar mitigar. E aí todo mundo sai melhor, né? Acho que isso é ganha-ganha, né? Não é uma situação onde um vai sair prejudicado, né? Todo mundo ganha. Sim, você citando esses exemplos, me veio muito um supermercado na cabeça, né? Porque as prateleiras dos supermercados, elas são milimetricamente escolhidas quais produtos vão se encaixar, e isso tem muito a ver com o tipo de parceria aí, né, de patrocínio que se tem com essas marcas. As gôndolas ali perto do caixa e tudo mais. Então, a gente é, sim, bombardeado aí o tempo inteiro por conflitos de interesses de todos os tipos e de todos os setores. A gente está chegando aí no fim da live, queria saber se vocês querem fazer aí uma última consideração sobre o tema, enfim, podem ficar à vontade. Se eu puder, então, só de uma forma, né? Como que a gente pode ajudar a quem está assistindo a gente a investir melhor, investir bem e se proteger? Tem um termo, né, ali uma expressão em inglês que é follow the money, né? Siga o dinheiro. Tenta entender quem é que está ganhando e o que está ganhando com as recomendações. Nada de graça, não é de graça, gente. Essa é a mensagem, tá? Tem remuneração embutida, entenda, pergunte. Não tenha vergonha, não tem problema, assim. É o seu dinheiro, você ralou para ter aquela grana. Né? Então, assim, você merece ter essa informação para conseguir tomar a melhor decisão. Então, sempre se pergunte, quem é que está ganhando o que com essa recomendação? Será que isso aqui é realmente melhor para mim? E aí você vai conseguir tomar uma decisão com mais conforto. Né? Acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar para quem assistiu a gente até agora. E agradecer, né, pela audiência. Diana, quer comentar? Olha, eu acho que a Patrícia finalizou muito bem, né? Então, assim, eu só queria ressaltar tudo o que ela falou aqui com relação à transparência. É esse o caminho, né? A coexistência de diversos modelos que possam atender os diversos públicos, ela é essencial, a gente precisa disso para poder atender melhor os investidores, né? E a gente precisa, de verdade, de mais transparência e de mais visão de longo prazo também, né? Então, a visão estratégica de longo prazo, pensando no relacionamento, na fidelização dos clientes, porque no longo prazo sempre vai ser um ganha-ganha, né? Então, recado aqui também para quem toma decisão, né? Não só para o investidor, mas quem toma decisão de como estruturar os negócios de distribuição de investimentos. A gente pode fazer de forma que seja melhor para todo mundo. Acho que é um pouco isso. Legal. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também por quem está assistindo.
É muito legal ter esse tipo de debate e de uma forma mais isenta, né? Em que a gente realmente coloque os fatos na mesa. É óbvio que sempre a gente vai ter aí algum conflito, né, também, mas que a gente consiga discutir isso. E eu acho que o papo foi super rico e agradeço demais aí, em nome do Ação Jovem. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E para quem está escutando a live, fica aí todos esses recados, né? Mas acho que o mais importante deles é cuidar bem do seu dinheiro, e isso passa por saber quanto você paga por cada produto financeiro que você contrata. Então, acho que essa é a nossa mensagem final aí, e obrigada também pela audiência. Até mais, pessoal.